Mas o que eu coloco nós temos um prazo de 6 meses aonde você não estará sujeito a ações dos credores contra a sua empresa. Olá pessoal, como prometido, estamos dando sequência àquele tema que já abordamos no vídeo anterior. Para quem não assistiu, assista para que você compreenda. É um tema bastante extenso, complexo, que não daria para a gente abordar apenas num único vídeo, tá? Hoje eu vou falar sobre a diferença entre recuperação judicial e recuperação extrajudicial, tá? Eu não vou entrar aqui nos pormenores do que é a recuperação do Instituto, que já foi abordado no vídeo anterior, tá? Mas é um tema que interessa aos empresários que estejam em dificuldades financeiras, que estejam em dificuldades de negociar com seus credores, quer sejam eles fornecedores de matéria-prima, de produtos, de serviços, quer seja com os bancos, enfim. É um instrumento importante que o empresário tem às suas mãos, tem alguns pré-requisitos para que ele possa ter acesso a esse instituto, tá? Tais como a empresa existir há pelo menos 2 anos de atividade, os sócios não terem sido condenados em alguma ação de crime falimentar e não ter feito um pedido de recuperação judicial há pelo menos 5 anos, no caso judicial, e no caso extrajudicial de 2 anos. Tá? Tendo esses pré-requisitos, é uma empresa que está devidamente registrada na junta comercial, você está apto a recorrer ao Instituto da Recuperação Judicial, que vai trazer, entre outros benefícios, a suspensão no caso da recuperação judicial, de execuções e pedidos de falência por pelo menos 180 dias. Qual a diferença entre você pedir uma recuperação judicial e uma recuperação extrajudicial? A primeira delas é em relação ao prazo, digamos assim, a quarentena que você tem que cumprir de intervalo entre um pedido e outro. Poxa, mas eu nem pedi uma, já pedi outra. Você não sabe o que vai acontecer, principalmente em nosso país, né? Que é difícil você prever. Quem imaginava que em 2020 a gente ia atravessar uma pandemia e com efeitos tão nefastos à economia brasileira, tá certo? Muito bem, então nós temos prazos. Na recuperação judicial, você só poderá requerer depois de 5 anos. Ou seja, se você pediu hoje, você só poderá pedir uma nova recuperação judicial 5 anos, caso você necessite fazer um pedido de uma nova recuperação judicial. Você não poderá recorrer à recuperação judicial num prazo curto, tá? Inferior a 5 anos. Se você já pediu uma recuperação judicial, observe se o seu pedido ele é de pelo menos 5 anos, senão o juiz não irá deferir. Se você nunca pediu, não tem nada a se preocupar, só verificar se a sua empresa já tem 2 anos de existência. Tendo 2 anos registrado na junta comercial, você está apto a requerer o Instituto da Recuperação Judicial. Na recuperação extrajudicial, esse prazo diminui para 2 anos. Tá? Então é um ponto favorável à recuperação extrajudicial, ok? Existe, como eu falei no início do vídeo, pontos favoráveis e desfavoráveis em ambos os institutos, tá? E nós vamos abordar cada uma dessas diferenças. Com relação aos efeitos, tá? A recuperação judicial ela gera 2 efeitos imediatos. A primeira é que você não poderá alienar os bens da sua sociedade. A partir do momento que o advogado ajuizar o pedido, você fica impedido de alienar bens do ativo permanente da sua sociedade, tá? Esse é o primeiro efeito imediato, independente de homologar o plano ou não, você já fica impedido de alienar os bens da sociedade, que isso deverá ser feito de acordo com o plano de recuperação judicial que você irá submeter ao juiz e aos credores, ok? Na recuperação extrajudicial não há a proibição da alienação dos bens do ativo permanente, tá, gente? Com relação à suspensão que existe na figura da recuperação judicial das ações de execução e pedido de falência, elas não ocorrem na recuperação extrajudicial. Portanto, você fica sujeito às pressões dos credores.
A recuperação extrajudicial, ela não tem o condão, ela não tem o efeito de suspender qualquer tipo de ação de execução ou de algum pedido de falência de qualquer um dos credores. Ok? Então, vamos deixar bem clara a diferença entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Tá? O outro ponto que nós temos que colocar é que na recuperação judicial, essa suspensão por 180 dias também suspende, na recuperação judicial, suspende o prazo prescricional dos créditos. Tá? Então, na recuperação judicial, além de suspender a ação de execução, pedido de falência, suspende a prescrição dos créditos. Agora vem um ponto bastante interessante em favor da recuperação judicial. Você já deve ter ouvido falar sobre o contrato trespasse, que é um contrato muito utilizado quando você vai vender um negócio, quando você vai repassar um negócio a um terceiro que está interessado. E muitas vezes você se depara com uma situação onde você entende que se você conseguir vender o seu negócio sem as dívidas ficam com você e você apenas repassa o negócio para um terceiro interessado. A viabilidade de você concretizar esse negócio é muito grande. Tá aí o pulo do gato, tá? Essa é uma dica extremamente importante. Na recuperação judicial, tá? Na judicial, as dívidas elas não são transferidas ao sucessor, ok? Diferente da recuperação extrajudicial, que o fato de você fazer um contrato de trespasse, quem suceder vai também assumir as dívidas do seu negócio, ok? Então, isso é um detalhe muito importante, que na recuperação judicial, se você de repente encontra um investidor interessado no seu negócio, você pode passar e ele não irá suceder as dívidas, diferente da recuperação extrajudicial, que ele vai suceder as dívidas. Na recuperação judicial, pessoal, essa é uma diferença importante e que exige uma atenção especial. Tá? O juiz pode convalidar a sua recuperação judicial numa falência, desde que você não cumpra o plano de recuperação. Você apresentou um plano, o plano foi aprovado pelos credores por unanimidade, o juiz homologou o plano, você deverá cumprir esse plano à risca. E se você não cumprir, o administrador judicial irá comunicar ao juiz, que é o auxiliar do juiz nesse caso, e ele irá decretar por ofício a falência da sua empresa. Tá? É um ato imediato. Ou seja, por isso que você tem que ter uma responsabilidade muito grande ao apresentar um plano de recuperação, que você tem que ter ciência que você vai poder cumpri-lo integralmente. Ok? Na recuperação extrajudicial, o fato de você não cumprir um plano de recuperação não permite ao juiz decretar a falência. Isso é uma diferença que já pesa em favor da recuperação extrajudicial. Está vendo que existem situações e situações. Então é uma diferença importante que você tenha em mente que na recuperação judicial você não cumpriu o plano, o administrador judicial constatou, comunica ao juiz, o juiz decreta a falência por ofício da sua empresa. Na hipótese da recuperação extrajudicial, se você não cumprir o plano, ele não vai ter poderes de decretar a sua falência imediatamente. Tá? Com relação a um recurso legal, na hipótese do seu plano não ser deferido. Tá? Então, você apresentou o plano de recuperação e por alguma razão não houve uma decisão favorável à recuperação judicial. Na hipótese da judicial, tá? Cabe agravo de instrumento. Cabe o agravo de instrumento. E na recuperação extrajudicial, só através do recurso de apelação. Para quem não está acostumado no âmbito jurídico, é bom falar com o seu advogado, que ele vai poder te orientar melhor a respeito dos dois instrumentos de recurso, tá? Vantagens e desvantagens de cada um. Então, na recuperação judicial, cabe agravo de instrumento, na recuperação extrajudicial, somente o recurso de apelação. Tá? Após concedida a recuperação judicial, nós temos que ter ciência de que na recuperação judicial,
ou seja, foi feita a homologação do plano, tá o curso do plano e você descumpre alguma das parcelas, ok? O juiz ele vai decretar falência e existe o que a gente chama da extinção da novação. Novação nada mais é do que quando você apresenta o plano de recuperação judicial, ele tem um efeito de uma novação, ou seja, homologado esse plano de recuperação, você passa a dever aos seus credores os valores estipulados naquele plano de recuperação. Houve uma novação. Você não deve mais os valores anteriores, você deve os valores que estão apresentados nesse plano de recuperação, tá? Se você deixa de cumprir o plano de recuperação, o juiz decreta a falência, extingue-se essa novação, ou seja, você volta a dever os valores anteriores ao plano de recuperação. Já na recuperação extrajudicial, não ocorre a extinção da novação, tá? Então, isso é um outro detalhe bastante importante que você tem que estar atento. Na recuperação extrajudicial não ocorre a extinção da novação. E na recuperação judicial há a extinção da novação na hipótese de você não cumprir o plano de recuperação. Ok? Pessoal, eu acredito que aqui nós abordamos os principais pontos de diferença, tá, entre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. Entenda que é um instrumento importante na mão do empresário, sobretudo em momentos de crise como esse que nós estamos atravessando em nosso país no momento. Tá? É uma maneira de você contar com a legislação para forçar os seus credores a evitar aquela pressão absurda que você sofre de protesto, de execução, de pedido de uma falência, e você possa focar o seu tempo mais ao negócio em si e restabelecer as suas finanças nesse período pós-quarentena. Na recuperação judicial, você sabe que você terá 180 dias de interrupção, de suspensão de qualquer ação de execução, pedido de falência. Ninguém poderá entrar com pedido de falência contra a sua empresa, desde que o seu plano de recuperação seja aprovado, desde que a sua habilitação dos credores seja aprovada por todos os credores, tá? Então, havendo um processo transparente, um processo trabalhado, assistido por um bom profissional especializado na área de contabilidade, não há nada a temer. E faça um trabalho em conjunto com o administrador judicial, visando a recuperação, não só do seu negócio, mas dos empregos ali envolvidos, se você tem empregados, tá? Do seu negócio, da sua renda, tá? É um instrumento extremamente importante e que você não poderá, talvez não utilizar, espero que você não precise nunca mais, mas se for necessário, você sabe que você poderá até utilizar em outras ocasiões, em outras crises, que nosso país, infelizmente, ele vive de altos e baixos, são crises sistêmicas, e é um instrumento que é utilizado, sobretudo, por empresários de médio e grande porte, e por que não pelo pequeno empresário. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido. Não esqueçam de curtir esse vídeo, não esqueçam de se inscrever em nosso canal para que a gente possa manter esse canal ativo e prestando informações e dicas importantes, tá? A questão do Instituto da Recuperação Judicial, como falado no início do vídeo, é complexo, é longo, tá? Se você tiver dúvidas, quiser esclarecer algum ponto, não entendeu alguma parte que eu tenha passado, por favor, envie nesse e-mail que está sendo divulgado aqui embaixo a sua pergunta, tá? Pode também nos encaminhar, estamos abertos a sugestões sobre temas que a gente pode estar abordando. Nos outros vídeos nós já abordamos temas como empréstimos pessoais, empréstimo de capital de giro, direito bancário, falamos aí sobre vários assuntos, sobretudo pertinentes ao momento que estamos atravessando. Pretendemos nos próximos vídeos abordar a questão de penhora sobre faturamento, tá? Que é um instrumento importante a você que tem dificuldade em receber débitos de devedores contumazes, tá? E é um instrumento extremamente interessante a ser trabalhado, deve estar assistido por um bom profissional, tá? E conte sempre com a gente por aqui para tentar
e ajudar nessa parte financeira, tá bom? Gente, muito obrigado, até uma próxima.